tarde, na paz do Senhor Jesus. Olha que notícia boa! Não somos mais escravos do medo, mas somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Pois é, eu deixei essa música aqui logo no comecinho para já dizer para você sobre o que a gente vai falar agora à tarde. Vamos falar sobre a nossa paternidade divina. Isso mesmo. Eu sou Jaqueline Martins e estou aqui agora no Instagram prof.jaque2022 para a gente estudar esta queridinha aqui, a revista da Escola Dominical, da classe adolescente, da faixa etária de 13 e 14 anos, com o tema Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. E hoje nós estamos dando start nessa revista aqui. É a primeira lição, são 13, é a primeira lição e o assunto de hoje é Vivendo como Filhos de Deus. Por isso que eu deixei essa música aqui logo de início. Somos privilegiados por esta bondade do Pai de nos fazer, de nos adotar, de nos fazer seus filhos queridos. Mas para isso, a gente precisa fazer uma coisa muito simples, que é aceitar essa paternidade, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, ter fé nele como o enviado de Deus e agora simplesmente nos tornamos filhos de Deus e passamos a ter o privilégio de sermos pessoas que se relacionam com ele. Irmã Áquila, seja bem-vinda. Irmã Priscila Áquila, seja bem-vinda. Pois é, então você que vai assistir depois, aqui a Priscila já está aqui, ela já sabe o que eu estou fazendo aqui. Nós temos um grupo no Telegram que a gente compartilha algumas coisas sobre esta classe da Escola Bíblica Dominical. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui que eu tô sentindo um pouco de falta de concentração por causa do som. Esta é a nossa revista que a gente estuda com os adolescentes da faixa etária de 13 e 14 anos. Toda quinta-feira eu estou aqui no Instagram para a gente comentar esta revista aqui. Estamos na primeira, que vamos falar sobre como viver sendo filhos de Deus, Viver como filhos de Deus. E nesse grupo do Telegram que a gente tem, que a gente reúne os professores dessa classe, lá a gente compartilha algumas ideias que a gente tiver para a gente dar essa aula. Então hoje é o dia que eu compartilho uma abordagem para você oferecer aí para os seus alunos, um certo subsídio, para os professores da escola dominical. Lá no grupo eu deixo os slides, alguma dinâmica, algum estudo complementar, a dica da música. Eu acabo deixando a dica da música aqui também. A dica da música é essa. E se tiver alguma dinâmica, alguma coisa a mais para a gente compartilhar, a gente vai compartilhando, E assim a gente vai abençoando a vida do nosso adolescente com o conteúdo da palavra de Deus. Hoje vai ser um estudo que sinceramente tem gente caducando que não aprendeu esse conteúdo. Então você que vai assistir aqui, compartilhe essa mensagem para muitas pessoas, o máximo de pessoas que você puder. Se você é líder de adolescentes e às vezes vocês não estudam essa revista aqui, olha, sinceramente, para adolescente, esta revista aqui, sinceramente, é riquíssima. Um conteúdo que vai ajudar o nosso adolescente a
numa fase aí de descobertas, né? De decisões, de preocupações. Aquele adolescente que não tem consciência, né, da sua origem, da sua identidade em Cristo, vai estar totalmente perdido no mundo. Provavelmente, pode acontecer, né, de na sua igreja não ter essa revista, essa aula, domingo, em decorrência das eleições, mas procure um dia na semana, um momento para você entregar esse conteúdo aqui para eles. Porque eles não podem ficar sem esse conteúdo de jeito nenhum. De jeito nenhum, tá bom? Bom, então, eu quero agradecer aqui todos os professores lá do grupo. A Priscila tá aqui agora, tem um monte de gente lá. Com certeza está uma grande quantidade trabalhando agora, né, em outras ocupações, mas que vão ver essa aula depois. E você que está vendo depois também, talvez nem seja professor, né? Tem alguns que assistem a aula, não são professores. Ótimo, que maravilha. Por incrível que pareça, é um conteúdo para adolescente, mas é um conteúdo tão relevante, né? Que dispensa idade, né? Qualquer idade pode absorver esse conteúdo com muita alegria, né? É muito importante, muito relevante. Quero agradecer todos eles, né, que vão assistir depois. Você que está assistindo também depois, aí que nem é professor, mas gosta de ter o conteúdo da Bíblia em dia. Que Deus abençoe você também, tá bom? Vamos dar início numa jornada muito rica, muito bem sucedida aí, tá bom? Eu quero orar com você, você já até sabe, né? Por que dessa oração? Agradecer a Deus pela oportunidade de sermos canal de bênção na vida do nosso professor, do nosso adolescente. O Senhor confiou a nós esta missão e nós não iremos decepcioná-lo. Vamos contar com a ajuda dele, né? E vamos lá ser como flecha nas mãos do Senhor. Amém? Pai querido de misericórdia, te agradeço, Senhor. Muito obrigada por estarmos aqui, obrigada pela vida do nosso professor, obrigada pela vida do nosso adolescente, obrigada porque o Senhor confiou a nós esta missão. Pedimos ao Senhor graça e capacitação, que sejamos a flecha que o Senhor lançar, que sejamos muito assertivos, ó Pai, que obedeçamos o Teu mandado, o Teu chamado, e que a Tua graça nos inspire a sermos corretos, a sermos bem objetivos e personalizados à necessidade de cada aluno. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, vamos lá. A dica da música é essa, Não Mais Escravos. Lá no grupo eu também deixei uma outra música muito linda, de Alda Célia, que tem o título de Filho Amado. Inclusive, se você puder, né, passar essa música para os pais, né, é uma dica aí que você pode deixar para os pais, ou se você quiser pedir aí para uma mãe ou você mesma ensaiar aí pelo menos o refrão da música para cantar lá no final, pegar a parte que o filho da Alda Célia canta, né? E ensaiar com os adolescentes para eles cantarem lá no fechamento da aula, né? Vai ser muito bom, muito bom. Essa aqui é uma dica de música e esta já é uma sugestão de dinâmica para você cantar no final com eles, passar para eles, para fortalecer bem, mas tem que ficar bem forte neles essa filiação de Deus. Precisa ficar muito forte, porque se a gente não tiver firme essa filiação de Deus, a gente titubia a qualquer momento, né? E o nosso adolescente está descobrindo isso ainda. Então ele tem que ter isso assim, ó, grudado
nele o tempo todo de que ele é filho de Deus. Vamos lá então? A nossa leitura está em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, do 14 ao 18. Eu vou ler porque é pequenininho, né? Diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A mensagem está em Romanos 8,14, que é: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os nossos objetivos são, deixa eu acompanhar aqui também nos slides. Os nossos objetivos são explicar sobre a paternidade para o nosso aluno, né? Explicar sobre a paternidade, ensinar sobre a paternidade de Deus, explicar que a disciplina divina não consiste em punição, mas em expressão de amor e de cuidado. Então, os nossos sofrimentos, né? Aquelas correções que a gente recebe não é sinal de maldade, né? De castigo, mas de certo modo é castigo, né? Mas não é para nos ver mal, é para nos colocar, nos alinhar à vontade dele, que nos trará um futuro melhor. E vamos desafiar o nosso adolescente a viver como filhos de Deus. Estamos em um momento, né, de crise de paternidade. Estamos em crise de paternidade e, consequentemente, em crise de identidade. Nesse momento em que o adolescente está firmando a sua identidade, está amadurecendo e percebendo de fato quem ele é a hora dele saber que ele é filho de Deus. Como assim eu sou filho de Deus? A partir de quando eu deixei de ser, né? Por que eu preciso ser adotado? A gente vai retomar rapidamente a nossa origem, né? A origem da humanidade, que foi quando Deus criou Adão. Então, Deus tomou a decisão de criar seus filhos. Os filhos dele, os primeiros, né, foram Adão e Eva. Esses filhos dele viviam em completa harmonia com Deus. Então, Deus criou Adão com pureza, colocou naquela cidade, no jardim, onde tudo era lindo e perfeito, harmônico e perfeito. Todos os dias Deus conversava com Adão, era um diálogo comum, mas ocorreu Mônica Chefe, Dona Mônica Chefe, seja muito bem-vinda. Deus abençoe você. Estamos aqui em estudo, tá bom? Seja muito bem-vinda. Então, Adão, né, vivia lá em harmonia, em paz e tranquilidade. Mas acontece que, e quando Deus o criou, colocou lá, Deus falou assim: olha, Adão, você vai crescer, encher a terra de filhos, e esses seus filhos serão iguais a você. Pessoas de bem, né? Pessoas de bem, pessoas inocentes, pessoas que me adoram, pessoas que vivem harmoniosamente,
Tá joia? Era isso que era para Adão fazer. Mas aí veio a serpente, os enganou e eles desobedeceram. A partir daí, toda a descendência de Adão carrega em si o pecado, né? Na sua natureza, a sua carne se tornou pecaminosa. E aí, nesse momento, nós nos separamos, né? A humanidade se separou de Deus. E agora são simplesmente criaturas, né? Continuam como criaturas de Deus. E agora criaturas que não têm um relacionamento com Ele tão de perto, como Adão tinha no período da inocência. Aí então, Deus precisou enviar Jesus para quê? Para nos trazer de volta aquela possibilidade de relacionar com Deus como Adão relacionava. É para voltarmos a Deus, a sermos filhos de Deus, assim como Adão era lá no jardim antes de pecar. Amém? Então, a partir do momento que eu acredito que Jesus desceu lá do céu, morreu aqui, com o objetivo de me levar de volta, né? De levar o meu espírito de volta a se relacionar com Deus, a partir do momento que eu aceito esse sacrifício dele, reconheço que ele fez isso com perfeição e aceito e decido me ligar de volta a Deus, então isso é possível e acontece. Só depende da minha fé. Depende de eu acreditar que Jesus veio aqui com uma missão. Qual era? Me levar de volta para Deus. Eu aceito, me leva mesmo. Eu quero voltar para Deus. Então, ele vem, né? O Espírito de Deus habita em nós e a partir de agora eu posso me relacionar com Deus. Está completo, igual quando era no Jardim do Éden? Ainda não está, mas o objetivo final é que seja como era antes. Então foi para isso que Jesus veio, para me levar de volta para Deus, para nos levar de volta para Deus. Para tanto, é necessário que eu creia e que eu me permita ser levado de volta para Deus. Para isso, eu preciso me relacionar com Ele. E para que eu me relacione com alguém, tem alguns requisitos, né? Eu não consigo me relacionar com todas as pessoas da mesma forma, com a mesma intensidade, não. Então, para isso, tem-se alguns requisitos. E a gente vai aprender no decorrer dessa lição quais são os requisitos para a gente se relacionar com Deus. Mas já vai começando só de entender que eu sou filho de Deus. Jesus veio aqui para me levar de volta para Deus. Então, ensinamos para o nosso adolescente sobre a paternidade divina. Mas como é que é esse pai? Vamos conhecer um pouquinho mais. João, capítulo, hoje nós vamos precisar muito da Bíblia, né? Se você tem um adolescente que costuma não levar a Bíblia, é bom você levar a Bíblia de sobra para não ficar perdido, né? O seu estudo, porque ele vai precisar muito da leitura, né? De fazer a leitura. João, capítulo... Porque a Bíblia, como a gente já sabe, a Bíblia vai trazer o conhecimento para ele, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ele vai acompanhar bem de perto esta verdade sobre sua filiação. Primeiro é João, né? João 1, versículo 11 e versículo 12, que vai confirmar o que eu acabei de falar. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, o que aconteceu? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Todos quanto o receberam, o aceitaram, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7, vai falar sobre esta paternidade. A paternidade de Deus é perfeita, porque Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. A paternidade dele também é perfeita. E vamos ver uma das características dessa qualidade dele de perfeito, né? Essa qualidade de perfeito está em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. O que diz sobre esse pai? Diz que ele cuida dos seus filhos. Então, ele ama, ele compreende, ele cuida, ele ensina, ele protege. 1 Pedro 5 e 7 diz o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então, esta é a característica, uma das características do pai que sempre cuida, né? E esse Deus, ele também está sempre presente. Ele não é onisciente, onipresente, né? Então, ele é aquele Deus que também está sempre presente. Agora, como é que eu vou conhecer mais sobre esse meu pai? Acontece muitas vezes das pessoas descobrirem essa verdade, essa paternidade, depois que já viveu um tempo. E agora ele precisa conhecer mais e mais esse pai. Como é que conhece mais e mais esse pai? Se relacionando com ele. Como é que ele se relaciona com os seus filhos? É através da oração e através da leitura da palavra. Então eu conheço as pessoas quando eu pego informações sobre ela, né? Então eu vou pegar informações a respeito de Deus, conhecer mais de Deus, ouvindo, lendo a sua palavra, né? Ouvindo sobre ele, as pessoas que sabem sobre ele vão falar dele para mim. E o amor desse pai, veja só a perfeição desse amor. Ele é perfeito porque ele sempre cuida e não tem nada, mas absolutamente nada que pode separar esse amor do pai do seu filho. Nada pode separar o amor de Deus, né? Pelo seu filho. Infinitamente nada, absolutamente nada. Olha só, nem a altura, Romanos 8 e 39, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Esse amor de Deus está em quem, né? Através de quem ele foi manifestado, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero pegar nesse mesmo texto, Romanos 8, algumas outras situações ou coisas que não podem separar, né? Nos separar do amor de Deus. É um texto lindo, super conhecido. Olha só, quem que pode condenar a gente, né? Pois é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem que poderá nos separar do amor de Cristo? Vamos lá, tem uma série de coisas aqui, uma série de perguntas. A tribulação pode nos separar do amor de Deus? A angústia, né? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Mas em todas essas coisas, em todas essas tribulações, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por quê? Porque eu tenho uma vitória sendo aguardada lá mais na frente, que será algo, né, que ninguém me tira se eu obedecer até o fim, né? Por quê? Olha só a certeza
do amor desse Pai? Nem a morte, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem mesmo os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, ou nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Estamos amados e pronto, e acabou. Não tem mais conversa, porque Jesus já veio, já fez o sacrifício. O sacrifício dele foi perfeito, aceito. Ele nos amou, nos levou com ele no seu sacrifício, né? Assim como nós morremos com ele também, ressuscitamos com ele e agora somos co-herdeiros com ele. Então nós já recebemos esse amor que está atrelado ao sacrifício dele, que não sai de jeito nenhum. Pronto, fomos amados e agora já era. Agora já somos amados, já fomos amados. E pronto, não tem mais conversa. Tá pronto e acabado. Nem mesmo a morte pode mudar essa condição de amado, de filho, desde que a gente aceite essa filiação. Tá amado, pronto e acabou. Não tem mais conversa, fomos amados. Então, é por isso que esta paternidade é perfeita. O Espírito... tá. Se nós somos filhos, somos logo, imediatamente, somos herdeiros. Também nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros. Do mesmo jeito que Jesus venceu a cruz, a gente também vence. Então, somos co-herdeiros de Cristo. Estamos lá juntinho com Ele. Ele venceu e nos levou para vencer com Ele, né? Se é certo que com Ele nós padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, as aflições que nós sofremos aqui agora são temporárias, passageiras, são incapazes de nos separar do amor do Pai. Então o Pai já nos amou e agora pronto, não tem quem mude isso. Estamos amados, pronto e acabou, ponto final. Irmã Neide, seja bem-vinda. Boa tarde, na paz. Lição espetacular essa daqui hoje, viu? Então, a paternidade dele é perfeita, o seu amor é perfeito e abundante. É super abundante. Por isso que a Bíblia diz que onde o pecado operou, né? Onde abundou o pecado, a graça foi muito maior que o pecado. E ela super dominou sobre o pecado. Então ela é muito maior, muito mais forte, muito mais poderosa que o pecado. Ai, pequei demais, errei demais. A graça, meu filho, limpa tudo isso aí e tá pronto, tá resolvido. Por quê? Porque o amor do Pai é muito gracioso, né? Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, ensinamos aí para o nosso aluno sobre a paternidade de Deus. Amém? Deus é pai e cuida dos seus filhos. Deus é pai e cuida dos seus filhos. O cuidado de Deus, nós vamos ler lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8. Vejamos bem. Aquele pai que ama muito o seu filho, o que ele faz? Vamos ver? Suportem. Quem é filho deve fazer o quê? Suportar as dificuldades, recebendo essas dificuldades como disciplina. Deus os trata como filhos. Vocês são filhos, então tem que ser tratado como filho. Como é que o filho é tratado? Com disciplina. Pois,
qual é o pai que não disciplina, né? Qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? A disciplina é o quê? É o ensinamento. Agora, se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Uma coisa que a gente pode aprender e ensinar para o nosso adolescente sobre o seguinte: tem dificuldades que a gente enfrenta por causa da disciplina que está sendo mais intensa por causa da minha desobediência, né? O pai sempre vai fazer o possível para disciplinar o seu filho. Inicialmente, o pai é brando. Olha, meu filho, não vá para aquela festa, porque não é uma festa de cristão, não faz isso, tá bom? Tá joia. O filho obedeceu? Beleza. Tá certo. A disciplina chegou ali e parou, né? Agora, ele falou, olha, filho, não vai para aquela festa, porque ela é uma festa que não tem nada a ver com Deus. Isso não é bom você ir, não. Tá bom, aí o pai vira as costas, ele vai. Né? O pai vira as costas, ele vai. Ou então ele fica relutando com o pai. Mas por que eu não posso ir? Por favor, eu quero ir. Eu quero ir. Chega um momento que o pai estressa, né? A gente estressa. Deus não estressa assim também, não. Mas chega um momento que ele tem que mudar a modalidade de ensinamento. Então, agora, o ensino tem um nível. Mas o filho dificultou, não entendeu, não aprendeu naquele nível, então o pai tem que elevar o nível. Então, tem dificuldades que eu enfrento que é por causa da minha desobediência, que é por causa da minha resistência. Mas se eu for aquele filho que sempre atende logo no começo, então eu terei alguma dificuldade com certeza, óbvio, mas não será tão cruel, tão terrível quanto se eu for desobediente. Então, você pode até pegar aí um exemplo com eles mesmos, né? Fala aí, conta um exemplo aí que foi necessário seu pai intensificar a modalidade aí de disciplina. Quando a pessoa é bem pequenininha, às vezes não entende, né? Acaba levando uns tapinhas na bundinha, né? Acaba levando alguma coisinha só mesmo para ficar naquele alerta, né? Só mesmo para entender que está sendo corrigido. Aí chega um momento em que não será mais o pai quem bate, né? Aí são outras pessoas que acabam batendo, mas não mais para corrigir. Mas o pai intensifica a correção, tira alguma coisa, né? Tira o lazer. Ele vai procurar aí o que ele achar mais adequado para corrigir o filho. E Deus sempre irá nos corrigir. Já viu que o pai que não corrige o filho, ele não tem moral? Não é? O pai que não corrige o filho, ele não é respeitado. Então, o pai fala, olha, você não faz isso. Ele não foi bem disciplinado, não foi bem ensinado, o filho vai fazer o pai passar vergonha, né? Se o pai não corrige o filho vai simplesmente ouvir e largar para lá. Só que a gente sabe que o mundo, né, as consequências, né, do que a gente faz, a gente vai colher, né? O que a gente semeia, a gente colhe. Mas o pai corrige tanto porque ama, porque sabe que é necessário, e também porque ele precisa ser respeitado. E Deus, quando coloca em nós algumas dificuldades, é para nos ensinar, é para nos disciplinar. Nem sempre a disciplina, né, o ensinamento é doloroso. Às vezes uma boa conversa, né, um incentivo já é uma disciplina. Nem sempre, às vezes a gente fala em disciplina, dá um ar de que é surra, sofrimento, né? Mas os desafios que nos são impostos são para o nosso crescimento.
eles são para o nosso avanço, né? Então, devemos nos submeter ao ensino do Pai. E o Pai sempre nos trará alguma correção, também além do ensinamento. Então, se a gente não foi junto, né, não se alinhou ao que o Pai propunha, então ele vai trazer alguma correção para nós. E a gente deve encarar isso com alegria. A coisa mais difícil que tem é a gente encarar um ensinamento com alegria, né? Uma correção dura, né? A gente nunca entende isso com alegria. No primeiro momento, a gente não entende. Mas eu me lembro mesmo que a minha mãe era casca grossa com a gente. Mas era assim que era preciso ser, né? Hoje é que eu entendo o porquê da necessidade de ser firme. Porque se não fosse firme, deixar o menino fazer o que bem quer, gente, eita, aí perde totalmente as estribeiras, né? Deus é pai e está perto. Já viu aquele pai que traz aquela correção, mas depois ele vem e dá aquele abraço, né? Aquele abraço não é de arrependido, mas é o abraço que demonstra amor. Vamos ver em Isaías 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Esta é a palavra de Deus, né? Deus dizendo a seus filhos: se é impossível, né, uma mãe esquecer do seu filho, é impossível uma mãe esquecer do seu filho, se sendo carnais isso é impossível, só no caso de uma doença muito grave, muito séria, né, que a mãe esquece do seu filho, Deus não sofre nenhum tipo de doença, né? Ele jamais esquece dos seus filhos. E olha que ele tem muitos. E ele conhece todos eles. Todos eles. Vamos ver aqui o seguinte. O Senhor nunca esquece dos seus filhos. Ele não é pai ausente e nem distante. Ele nunca é ocupado demais, que não consegue nem ouvir e nem conversar. Ele é aquele pai que está presente, é presente mesmo, não é só o que está perto. Porque hoje em dia a gente tem muitos pais, né? Pai que está perto, mas sua cabeça está longe, que o filho pede alguma coisa, que o filho quer desabafar e o pai está super ocupado, embora esteja em casa, mas está super ocupado, não dá conta de conversar, não dá conta de ouvir o seu filho e com isso ele se sente sozinho. Ele não é um pai negligente, irresponsável, né? Ele está sempre por perto e próximo dos seus filhos. Você pode falar com Deus de qualquer lugar, em qualquer hora. Pode ser de dia ou pode ser de noite. É engraçado que quando é de noite, de madrugada, o pai quer o quê? Dormir. Eu quero sossego. Trabalhei o dia todinho, quero dormir. No entanto, Deus está totalmente disponível qualquer hora da madrugada. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente nem consegue falar com ele as nossas demandas durante o dia, mas à noite, né, que tá tudo silêncio, tudo calado, às vezes perdeu o sono por causa das dificuldades, é a hora perfeita para falar com o pai que está disponível, ele não está com pressa e vai ouvir, né? Ele vai ouvi-lo.
os olhos do Pai estão sobre sua vida em todos os instantes. Ter essa consciência de que Deus está nos vendo o tempo todo e, portanto, nos protegendo é a melhor coisa a se pensar. Tem aquela música lá, cuidado olhinho do que vê, cuidado a mãozinha o que pega, o Salvador dos céus está olhando para você, cuidado, né, no que você faz. Mas tem algumas críticas em cima disso, né? Assim como Deus está vendo o que nós estamos fazendo, Ele está vendo muito mais além disso. Ele está vendo o quê? A minha intenção quando eu faço isso. Então, Ele tem os seus olhos e o seu entendimento sobre nós aqui. Então, se nós deixamos de fazer ou fazemos algo com a intenção de agradar o Pai, oh meu Deus, os olhos dele estão sobre nós em todo instante. Então, ele está nos vigiando, não é com o intuito de nos condenar. Eu estou vendo que você está errado, toma ali uma pancada. Não, a intenção é de ver para nos guardar, para nos proteger, porque eu sou o quê, gente? Eu sou filho querido. Eu não sou um bandido que ele está me vigiando na intenção de me capturar. Não é essa a ideia? A ideia é de quê? De estar com os olhos para me guardar. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam, né? Daqueles que temem a Deus. Então o olhar dele está direcionado, ele está perto, está com os ouvidos atentos, com os olhos atentos e conhecendo toda a nossa intenção, né? Aquilo que a nossa família não dá conta de nos dar, né? De fazer por nós, meu pai está trabalhando, eu estou na escola, Deus está cuidando de mim, porque meu pai não vai dar conta de cuidar de mim enquanto ele trabalha, minha mãe não vai dar conta de cuidar de mim enquanto ela faz o almoço e eu ainda não cheguei da escola, ou então tá fazendo o almoço, tá fazendo o lanche da tarde, eu tô na escola, ela tá trabalhando para cuidar da família, e quem é que tá cuidando de mim? Deus está cuidando de mim. Tudo bem, tô em casa, Deus parou de cuidar de mim porque eu tô perto do meu pai e da minha mãe? Jamais, agora ele tem mais tantos outros para continuar cuidando. Então, temos que ter essa consciência e tirar esse entendimento pesado sobre o olhar, o ouvido, a atenção de Deus para nós. A atenção de Deus para nós não é para nos condenar, muito pelo contrário, é para nos proteger, para nos supervisionar. O pai que fica, a recomendação médica, por exemplo, quando a gente tem criança, não tire os olhos da sua criança, ou seja, que a sua criança esteja no seu campo de visão o tempo todo, porque ela pode se machucar, ela pode levar um choque, pode cair, pode colocar uma coisa na boca, né, uma coisa suja, pode engasgar o seu filho. Tanto é que quando a mãe é de primeira viagem, ou então tem um bebê muito pequeno, ela sempre quer o quê? Dar aquela olhadinha para conferir se está tudo bem, se está respirando, né? Se não engasgou, vai lá ver, tá tudo ok, né? É assim o nosso Pai querido, né? Que nos ama, que nos quer muito bem. Se ele não nos quisesse tão bem assim, ele jamais teria tirado o filho dele lá do trono de glória para vir aqui passar vergonha, passar tudo que ele passou, sofrimento, dor, levar tapa na cara, para nos salvar e nos levar de volta para Deus, né? Ele jamais faria isso. Fala, não, aquele povo não quer nem saber de mim, eu que vou levar meu filho, mandar meu filho querido para lá, nada. Mas muito pelo contrário, ele enviou o seu filho único para nos salvar. O amor dele foi tão grande que nos levou de volta para ele. Amém?
É por isso que a gente precisa o quê? Se relacionar com o pai para entender, né? Para tirar essa ideia, essa impressão de que ele é ruim, que tá com o olho, ó, tô te marcando, ó. Tô de olho no Senhor. Não, né? A ideia de Deus nos guardar, de nos olhar sempre é para nos guardar. Pois acontece que muitas vezes o nosso adolescente, você pergunta para ele, e aí, como é que você se sente? Você se sente um filho? Você acredita nisso? Como que tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem Deus como um pai mesmo? Sim, aquele paizão, né? Aquele pai que você fala, nossa, eu queria um pai desse, um pai generoso, um pai amigo, tantas qualidades aí, um pai de um colega, né? Que você vê aí. Você tem Deus como alguém assim? Né? Aquele pai, às vezes o nosso adolescente usa uma linguagem até muito adolescente, e às vezes um tanto informal, que dá um ar de irreverência, né? Às vezes muita gente entende que, gente, tem uma pessoa cuidando da casa que bem agora, tá muito perto aqui, ligando a máquina aqui. Mas às vezes o adolescente fala, oi Deus, e a gente fica interpretando assim com um ar de irreverência, né? Mas, gente, não que eu julgue algo assim, falar que Deus não merece reverência, né? Mas se o nosso adolescente se aproximar de Deus e o chamá-lo de pai, inclusive Deus quer muita intimidade, que é para chamar de Abba Pai, de paizinho. Tem aqueles que chamam o pai de papai, né? Eu, quando eu era criança, eu tinha vontade que eu fosse acostumado lá em casa, fosse habituada a chamar pai de papai e mãe de mamãe. Eu achava tão bonito, os meninos falavam papai, mamãe, mas a gente não foi acostumado assim a chamar de papai ou de mamãe, de papai ou de mamãe. Mas assim, se o nosso adolescente se aproximar de Deus e entender que Deus é o seu pai e que ele pode confiar nesse pai, tudo vai mudar. Tudo, completamente tudo vai mudar. E nós precisamos colocar isso na cabeça dele. Ele precisa entender. Ah, professora, eu não acho não, sabe? Eu não entendo assim não. Pra mim parece que Deus é muito cruel, fica exigindo coisa demais, né? A gente precisa entender o porquê disso. Fala, bom, mas será que é pedir demais, não deixar que você cometa uma loucura? Por enquanto, isso não é loucura, mas a hora que você descobrir que é loucura, que você perceber que o seu pai te poupou dessa loucura, você vai falar, nossa, realmente ele me amava, e olha que eu tava numa raiva, e olha que eu tava rebelde, mesmo assim ele foi lá e me controlou. Bom, se ele ainda não tem essa consciência, né, esse entendimento, é bom bater um bom papo com ele e trazer esse esclarecimento para ele. Fala, olha, mas afinal de contas, você aceitou Jesus, o sacrifício de Jesus? Você entendeu que Jesus veio aqui foi para nos levar de volta para Deus? Se ele entendeu que sim, você aceita de fato essa paternidade? Você aceita ser filho? Aquele filho que vai obedecer? Não é aquele filho que vai ser manipulado. É aquele filho que vai ser obediente porque entendeu que o pai quer o seu melhor. Embora ele não entenda, pai, eu quero uma bicicleta, né? Fazendo uma comparação, eu quero uma bicicleta. Meu filho, você ainda não pode ter uma bicicleta. Deixa as coisas acontecerem que você vai ter uma bicicleta. Ele não entende, mas quando passar o tempo você explicar para ele a real, ele vai entender porquê de não ter uma bicicleta naquele momento, né? No final da aula, eu sugiro para você que você dê para eles, né? A gente vai ter
um cartório na sala de aula para você emitir para o seu aluno, aquele que aceitou Jesus, aquele que entendeu que ele é filho de Deus e que ele vai aceitar a filiação, ser filho de Deus, a paternidade de Deus em sua vida. E então, para aquele que entendeu, você vai dar para ele o quê? Uma certidão, né, do novo nascimento. Foi o que eu propus aqui. Essa aqui é uma folha que ainda está só no modelo, né? Mas eu deixei lá no grupo original para você que é professor. E nós temos aqui o cartório celestial. O cartório celestial que vai trazer para o seu adolescente a certidão de que ele nasceu de novo, né? Que agora ele nasceu como filho de Deus. Veja só, eu vou ler aqui para você a certidão de nascimento. Cartório celestial. Deixa eu ler assim. Olha, cartório celestial. Certidão de nascimento. Certifico o registro do novo nascimento de... E aí você vai preencher o nome do seu aluno, né? Aqui, ó. A certidão de nascimento de fulano de tal, nascido no Espírito, no dia... Qual foi o dia? Se o seu aluno já tiver aceitado Jesus há um tempo, então que você coloque a data que ele aceitou, tá? Se não, então você coloca a data da sua aula, que foi o dia que ele aceitou, né? No dia tal, né? Ele é filho de quem? Filho de, ou filha, né? Do Deus Altíssimo. Eu tô lendo o verso aqui, né? Salvo por Jesus Cristo. Não tem irmão gêmeo, tá? Ou irmã gêmea, não tem irmão gêmeo. Temos aí duas testemunhas, que é o próprio Pai, ele pode ser, autor da vida. E o Espírito Santo, que é quem? É o certificador da verdade. Não é ele que convence do pecado, né? Então, ele é o certificador da verdade. O referido é verdade e dou fé. Então, é só para você preencher com o nome aí do seu aluno e a data em que ele aceitou Jesus. Aproveite, entregue com o certificado. Sempre tem que ter uma gracinha para o nosso adolescente, né? Para ele voltar bem feliz para casa e voltar para a aula, próxima aula. Só um agradecimento, uma lembrancinha para ele, né? A balinha do coração. Agora ele é filho, ele tem certidão de nascimento, nasceu de novo. No dia tal. Por que ele nasceu de novo? Porque agora ele reconhece Jesus Cristo como quem? Como seu Salvador. Que salvação ele trouxe? A salvação direto para Deus. Foi ele que nos levou direto para Deus e um dia nós iremos definitivamente morar lá com ele. E aí sim, seremos completamente filhos de Deus. Essa é a herança que a gente está esperando, né? O Jesus Cristo já nos entregou essa certeza de que iremos herdar com ele as mansões celestiais, né? Então, se você achar interessante, faça uma mesinha separada, né, lá na sua sala com os registros, né, os registros de nascimento e coloque lá as folhas e aí você vai emitir para o seu aluno a certidão de nascimento dele, do novo nascimento, tá? E aí no finalzinho faz a fila lá igual faz do cartório, né? E aí você entrega para ele a certidão com a certidão de nascimento com a balinha do coração. Por que do coração? Gente, o papai nos amou demais, demais. E glória a Deus por esse tão grande amor. Ele continua nos amando e está esperando que nós façamos o que ele mandou Adão fazer.
era o quê? Crescer e multiplicar a terra, encher a terra de novos Adãos, né? De outras pessoas semelhantes a Adão. Então, agora que nós nascemos de novo, nós vamos levar para o Pai, né? Gerar para o Pai novos filhos. É para isso que nós nascemos de novo, né? Com o objetivo de gerar para o Pai novos filhos. Então, meu querido professor, esta é a nossa aula de hoje. Que o Senhor Jesus te abençoe, né? Te dê inspiração. Eu deixei esse certificado lá no grupo. Deixei a música, inclusive deixei uma outra. Olha só, vai ser super legal você entregar essa certidão dele lá e colocar a música. A música de Alda Célia. Deixa eu ver se eu consigo, se eu pego ela aqui. Que aí você coloca para eles cantarem com esse certificado aqui, ó, com essa certidão aqui, o trecho da música, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou filho amado. Tá passando um anúncio aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Sou filho amado, sou protegido. Acho que aqui não vai ter. Eu não deixei aqui do ponto. Não deixei aqui no ponto a parte que o menininho canta, né? Que ele fala, ele se declara filho amado. Aqui, ó. Vai dar aqui. Abençoado. Ó, sou filho amado, abençoado. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou ungido e escolhido como profeta das nações, inspirador de multidões, sou de Deus. Finalzinho dá pra cantar esse trechinho aqui, né? Vai ficar uma bênção aí. Eu sou de Deus. É porque tá baixinho aqui. Acho que tá dando pra escutar, né? Eu sou ungido e escolhido como profeta das nações, inspirador de multidões, sou de Deus. Amém? É isso aí. Esse finalzinho aí, você pode passar a música, né? Se der tempo. Passa a música e aí os adolescentes cantam o refrão, a última parte do refrão dessa música, ó, com a certidão de nascimento aí. Eu nasci de novo. Inclusive, é um bom momento para você fazer o apelo, né? Para os adolescentes. Tem adolescente que já nasceu na igreja, que ainda nunca aceitaram Jesus, né? Nunca declararam que aceitam Jesus como seu único, exclusivo, suficiente Salvador. Se isso não aconteceu, né? É o momento de acontecer e você, ó, mete a caneta neles e dá a certidão de nascido de Deus a partir de agora. Fala, agora você é nascido de Deus. Aí aquele que já tem uma caminhada na igreja e fala assim, não, mas eu não sinto assim, não acho, como é que é esse negócio assim de ser filho de Deus a partir de agora, de uma hora para outra? Bom, nós fomos adotados, né? Quando uma criança é adotada por uma família, ele vai o quê? Conhecer aquela família, ele vai conhecendo aos poucos aquela família, né? Vai se relacionando, vai passando a saber quem é e tal, tem todo um histórico sobre aquela família. Então, faça isso, né? Vai conhecendo essa família, vai conhecendo o seu pai. Agora, Deus, né? O seu pai,
conheça ele, estude sobre eles. A Bíblia está repleta de histórias do relacionamento dele com os seus filhos. Então, passa a saber aí quem é o seu pai, para você entender direitinho que ele realmente é um pai de amor. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua aula, que seja uma bênção, que seja algo extraordinário, que o Senhor, que o Espírito Santo possa convencer de fato essa filiação dos seus alunos, né, dos nossos alunos, e que esta mensagem fique muito bem gravada no coração deles. Amém? Fique com Deus. Até quinta-feira que vem para a nossa próxima aula. Não falte, não deixe de assistir, né? Você às vezes não consegue estar aqui, mas assista, né? Compartilhe esta mensagem com outras pessoas, porque é algo muito importante, é algo muito relevante. Que tudo aí possa fluir bem. Se não tiver aula dia domingo, procure um outro dia para você dar essa aula para eles, tá bom? Fique na paz e até quinta-feira que vem. Amanhã de manhã tem devocional As Palavras de Deus. Todo dia, de segunda a sexta, Deus está falando conosco. Está falando as palavras dele. Só a palavra de Deus. Com as reflexões do pastor Carlito Paz. Todo dia às 7 eu estou aqui também no Instagram, prof.jaque2022. Se você que ficou aqui agora tem interesse em participar do grupo do Telegram, é só você me mandar um oi no direct aqui do Instagram, tá? E aí eu te envio o link do grupo, tá joia? Então, até mais. Deus abençoe você. Tchau, tchau.